expondo a sã doutrina. Meus irmãos, vamos fazer uma oração, pelo estudo, para que venhamos manter os ouvidos atentos, os olhos bem abertos, pois quando Jesus fala, ouviste que o Espírito diz à igreja, ele está chamando a nossa atenção completa, total. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nas tuas mãos entrego o seu servo, Leandro, Pai, o nosso presbítero que o Senhor preparou. Fale através do coração dele, para que ele venha, Pai, falar para que o seu Santo Espírito, através dele, fale conosco. Necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos da Tua palavra, Pai. Pois a Tua palavra, Pai, traz vida. Para que a gente venha a ser mais santo, Pai. Ó, Senhor, tenha misericórdia de nós. Fale, Senhor, através do seu servo, para que o nosso coração queime de alegria. Para que venhamos estar atentos ao estudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Irmãos, abram comigo na primeira carta de João. Mas não é essa aqui você separou para eles acompanhar, foi? Abre para ela, por favor. Ela serve mais uma. Acompanhar. Primeira de João, primeira carta de João, tá? Dentro do Apocalipse. Eu não sei. Primeira carta de João, próximo ao Apocalipse. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Desde já eu quero pedir a atenção de vocês, o máximo que vocês puderem, nesse tempo que a gente vai ter aqui para compartilhar a palavra de Deus. 1 João 2, 15. Diz assim a palavra de Deus: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a palavra, aquele que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Para sempre. Amém. Irmãos, prestem bem atenção. A carta de João, essa carta que João escreveu, é uma carta que João confronta aquele que está lendo. E a primeira afirmação que eu quero dizer para vocês, com base na palavra de Deus, é que a palavra de Deus, ela confronta o nosso pecado. A primeira coisa que nós temos que entender com relação à palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela confronta o nosso pecado. A palavra de Deus mostra quem Ele é e Ele mostra quem nós somos. Se você quiser conhecer a Deus verdadeiramente, você conhece a Deus por meio da sua palavra, que é a revelação especial de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é verdadeira. Toda a palavra de Deus é correta. Não ouvir a palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus, implica em condenação. E uma das coisas que a gente tem que entender nesse princípio é que a palavra de Deus, ela mostra o nosso pecado. Ela aponta o nosso pecado. Ela aponta as nossas falhas.
E ela diz, vocês precisam mudar. Vocês precisam se arrepender. Senão vocês jamais entrarão no reino dos céus. O próprio apóstolo Pedro, ele disse, sede santos, como o Senhor teu Deus é santo, porque sem santidade ninguém verá quem? Ao Senhor, a Deus. Então, nessa carta de João, ele começa a confrontar a nossa hipocrisia. Porque, irmãos, entendam uma coisa. Nós não somos bons. Nós não somos bons. O homem, por natureza, ele não é bom. O coração do homem é mau, é corrupto. Quer ter uma ideia? Pare para pensar em quantos pensamentos já se passaram pela sua cabeça hoje. Pensamentos ruins contra os outros, até contra os mais íntimos. Pensamentos lascivos de desejo imoral. Pare para pensar nessa última semana, só nessa última semana, o quanto nós, de alguma maneira, de uma forma ou de outra, ofendemos a Deus. Então, isso mostra que o nosso coração, ele é ruim. Certo? Então, a palavra de Deus, que é viva, pura e santa, ela nos confronta. Ok? E João, ele escreve mostrando essa realidade. Primeiro, João, logo no primeiro capítulo, João começa a falar do verbo da vida. Quem é o verbo da vida? É Jesus Cristo. Ele é a palavra viva. A palavra verbo é palavra. Jesus, ele é o verbo vivo. Ele é a palavra que se encarnou. Está lá em João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João, no capítulo 1 aqui dessa carta, João vai falar que Jesus, ele é vivo. Segundo, que Jesus, ele é eterno. Jesus é Deus. Dos versículos 5 a 7 do capítulo 1, João vai falar que Deus é luz. Então veja que logo dos versículos 5 a 7, João já começa a confrontar. Com João, quem é esse João que a gente está falando? Esse João é o apóstolo João. Era um dos 4 discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus chamou 4 pescadores, logo no início do seu ministério. Pedro, André, Tiago e João. Aqui não é o João que veio antes para anunciar, né? Não. Que assim, nesse entender, eu tenho que dar conhecimento, tá? Minha mente abriu para entender. Só que tem pessoas que acham que esse João aqui, o discípulo de Jesus, é o João que veio anunciar as boas novas, quando na verdade não é, né? Esse não é João Batista. Esse é João, o discípulo de Jesus. Ele era pescador. Ele foi um dos 4. Jesus tinha 12, né? Chamou 12 discípulos. Dos 12, 4 eram mais íntimos. Né? Dos 4, 3 eram mais íntimos ainda. Pedro, Tiago e João. E João, irmãos, com João, entenda uma coisa, porque hoje em dia, você não pode mais falar a verdade da palavra de Deus, apenas compartilhar o que a palavra de Deus diz, porque você logo é taxado como legalista, as pessoas não concordam, elas não querem ouvir, elas querem ouvir aquilo que agrada, aquilo que amacia o ego. E a frase que usam muito, acho que vocês até sabem o que eu vou dizer, né? Não me julgue. Só Deus pode me julgar, dizem. Aí vem a pergunta. Isso não assusta você? Se Deus pode julgar você e Ele vai julgar, isso não assusta você? Um Deus que é 3 vezes santo, todo poderoso. Eu estava lendo um livro de Hebreus essa semana, falando que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo.
Esse Deus não assusta você? Quando a palavra de Deus diz, não julgueis, a Bíblia está falando do julgamento hipócrita. E você apontar o erro do outro, sendo que você está cometendo a mesma coisa que o outro está fazendo. Mas você pode e deve julgar. Segundo a palavra de Deus, é falar a verdade. Também, né, a palavra de Deus diz que Ele julgará nós conforme as nossas obras. Aí a gente tem que refletir o quê? O que nós fizemos nas nossas obras? Será que agradou a Deus? O próprio João ele vai dizer, julgai segundo a reta justiça. Julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então o que é julgar? É falar a verdade, é compartilhar o que a palavra de Deus ensina. Apenas isso. É dizer o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus. Certo? Ah, mas Jesus não fazia isso. Será que não? Vá e não peque mais, disse Jesus, para que não te aconteça coisa pior. Jesus disse para a mulher samaritana, você tem 5 maridos e o cara que você vive agora não é seu marido. Jesus chegou na cara dela e disse que ela vivia uma vida de prostituição. Jesus não fazia isso. Jesus disse para os fariseus, vocês têm por pai o diabo é o pai de vocês. Jesus disse, né, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse, né, que ele era a verdade. Então veja, João, ele era discípulo íntimo de Jesus. E João, uma das características de João era que João falava a verdade. Com João, ou era sim ou não. Com João, ou era a favor ou era contra. Com João, era tudo preto no branco. João não tinha isso de ficar maciando. Quer ver um exemplo? Dos versículos 5 a 7 do nosso texto, capítulo 1, João ele afirma: Deus é luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículos 5 a 7 do capítulo 1. O que João está dizendo? João está dizendo, se você diz que anda com Deus, se você diz que é cristão, se você diz que conhece a Deus, mas anda nas trevas, o que é andar nas trevas? É viver uma vida que desagrada ao Senhor, é não obedecer aos seus mandamentos. Se você afirma uma coisa com relação a Deus e vive outra, resumindo em poucas palavras, João está chamando você de quê? De quê, irmãos? Mentiroso. Mentiroso. João está dizendo na minha e na sua cara, vocês são mentirosos. Mas vamos mais. Vamos mais um pouquinho. Olha o 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Sabe o que o João está dizendo? Se você crê que você não tem pecado nenhum, se você não reconhece os seus pecados, se você não sente o peso dos seus pecados, ele está dizendo, você está iludindo a si mesmo. Você está se enganando a si mesmo. Mas olha o que ele diz mais. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, há solução para o pecado? Há solução. Qual é a solução? É confessar. É se aproximar diante do trono de Deus e confessá-lo. Confessar a culpa diante do Senhor. É chegar em casa mais tarde, dobrar os joelhos aos pés da cama ali, né? Fechar as portas, fechar a cortina, né? Que não tem porta, e orar. Senhor, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe pelas minhas misérias, me perdoe porque eu não te busco, me perdoe pela minha boca, pelas minhas palavras, como eu sou sujo, perdoe pelos pensamentos que passam pela minha cabeça. É confessar, é como diz o louvor, se derramar diante da presença de Deus. Mas olha como é que João prossegue, versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, primeiro, João diz que não só nós nos enganamos, mas nós fazemos de Deus um mentiroso, porque a palavra de Deus afirma que todos nós pecamos. Meu Deus, é tão simples de reconhecer, basta ler as Escrituras, basta ler a palavra de Deus para ver que é isso que ela afirma.
Eu não estou fazendo nenhuma interpretação disso aqui, estou só repetindo. Mas veja, João continua confrontando. João continua confrontando a mim e a você, prestem bem atenção. João continua confrontando a mim e a você com a verdade. E ele não está se importando. Um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus não está preocupado em agradar ninguém, senão a Deus. Por que João Batista, não é esse João, mas João Batista, por que João Batista perdeu a cabeça? Por que João Batista foi decapitado? Por causa da verdade. Mas que verdade foi essa? O rei Herodes estava simplesmente tendo uma relação com uma mulher que não era a sua esposa. Estava tendo relação com uma mulher que era esposa do seu irmão. E João Batista apenas disse a verdade. João Batista disse assim: olha, não é permitido que você tenha relação com a mulher do seu irmão. Você está vivendo em adultério. E por causa disso, João Batista perdeu a cabeça. A verdade incomoda, mas a verdade cura, a verdade salva, a verdade ela traz transformação. É melhor você e eu sentirmos com a verdade, é melhor nós chorarmos com a verdade do que nós sorrirmos com a mentira. E é isso que a palavra de Deus faz, ela confronta. Qualquer outra coisa, Lacerda, qualquer outra coisa, Elisângela, qualquer outra coisa, Moisés, que seja contrário ao que isso aqui está dizendo, é mentira. Esses dias, né, eu até citei para vocês domingo, o pregador, né, coach, David Leonardo, esses pregadores, eles amaciam o ego da pessoa. Meu lindo, minha linda, eles começam a pregação assim. Aí ele disse assim: Deus nunca deixará de te conceder nada que os seus olhos possam ver, que você possa tocar, que você possa palpar. Deus não vai deixar de conceder isso. Quem disse para você que é assim? Quem disse que é assim? Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é assim. Nós não vamos ter tudo o que nós queremos, nós vamos ter a verdade, sempre. E Jesus conosco, mas nunca tudo o que nós queremos. E outra, nós não somos merecedores de coisa alguma, irmãos. Nós temos que reconhecer quem nós somos. A única coisa que eu e você merecemos é a condenação, é o inferno. E Deus, ele enviou o Filho dele de graça para sofrer a ira de Deus e morrer no lugar daqueles que creem nele, porque eles não merecem. A salvação é uma obra gratuita de Deus. Mas veja, João continua confrontando aquele que peca com o seu pecado e com a verdade. Olha o que diz o capítulo 2. Nisto sabemos, verso 3, capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que o temos conhecido. Veja, como é que eu sei que alguém é cristão ou não? Como é que eu sei que alguém é verdadeiro ou não? Como é que eu sei se tal pessoa é crente ou não? Que conhece a Deus ou não? Olha aí, verso 3. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Então qualquer pessoa, Lacerda, qualquer pessoa, Elisângela, qualquer pessoa que diga que é cristã, ou que conhece a Deus, mas que não tem amor pela palavra, não tem amor pela Bíblia, não tem amor pela Escritura, não procura obedecer às Escrituras, esse não conhece a Deus. Nunca conheceu a Deus. Ele é um mentiroso, ele é um falso, ele é uma falsa. Veja que eu estou só reproduzindo o que a palavra de Deus está dizendo, eu não estou interpretando. Não são minhas palavras, é a palavra de Deus. É João que está dizendo isso aqui. Mas olha mais, olha o verso 4. Veja que João está confrontando. Aquele que diz, eu o conheço,
mas não guarda os seus mandamentos, esse é o quê? Como é que está escrito aí? Mentiroso. E a verdade não está nele. Não tem como ficar em cima do muro. Não existe muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Não tem como ficar em cima do muro, gente. Vem, mãe, deixa eu dar uma aí, vem, mãe. Você tá entendendo fora de vovó? Jesus disse que não é por mim. Veja só, palavras de Jesus. Jesus disse que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta está o quê? Espalhando. Foi Jesus que disse isso. A gente peca por não conhecer o nosso Salvador, não conhecer as características dele, quem é ele, o que ele quis dizer com aquilo. Mas vamos mais, para vocês verem que o caso é sério. Vamos mais. Olha o 5. Quem guarda a sua palavra, o 5 do 2, tá? Mas quem guarda a sua palavra, quem obedece a palavra de Deus, quem tem o cuidado de guardar a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, de vez em quando eu ouço isso, eu tive que ouvir isso hoje. Você só fala da palavra de Deus. Vocês vão esperar o que de mim? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o Big Brother? Eu vou falar sobre o carnaval? Eu vou falar sobre a vizinha A ou B? Não me interessa. O que me interessa é a palavra. Existe algo mais importante para você do que a palavra de Deus? Existe alguma coisa mais valiosa, mais preciosa do que a palavra viva de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, disse Davi. Como guardará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? A Bíblia diz no livro de Salmos que a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. Se você tivesse ouro na sua casa, esse ouro não seria mais precioso do que a palavra de Deus. Essa mesma palavra, essa mesma Bíblia que fica abandonada em cima da estante, dentro de um baú, onde quer que seja, não é lida, não é pegada, não é amada, não é querida, é odiada, é evitada, ela é mais valiosa do que o ouro. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diz amém. Amém. Jesus disse assim. Vocês procuram na palavra, Jesus disse para os fariseus, vocês procuram a palavra tentando encontrar nela a vida eterna, mas a palavra dá testemunho de mim. Você só conhece a Deus verdadeiramente por meio da palavra que Ele escreveu. Não existe outro meio, não existe outro modo, não existe outra forma, goste você e eu ou não. A palavra de Deus é dura, a palavra de Deus ela ordena coisas que eu não consigo fazer. Irmãos, a palavra de Deus, Jesus disse, tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Você prefere sobre vocês, sabe o que é jugo? Talvez essa palavrinha jugo vocês não vão entender. Vocês vão entender quando eu disser essa palavra, canga. Sabe o que é canga? Canga, vocês sabem o que é. Jesus disse, tomai sobre vocês o meu jugo, a minha canga, porque o meu jugo é suave. É engraçado, não querem o jugo de Jesus, mas querem o jugo do pecado. Não querem o jugo de Jesus, mas querem o jugo do diabo. Eu não vou ser cristão porque, se eu for ser cristão, eu vou viver preso. Quem disse isso? A própria palavra de Deus diz que em Cristo você é livre. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês são livres, diz a palavra de Deus. Enquanto você não tem Cristo, enquanto você ainda não tem o Senhor, você é escravo do pecado, do mundo, do seu próprio coração, de Satanás. É escravo dos vícios. Amém? Amém.
Falava aí uma jovem dizendo que não ia para a igreja e que ia ser evangélica por causa que ela não ia perder a juventude dela. Mal sabe ela que ela está perdendo. Já está perdido. Já está. Já está, né? Vai ser diretamente como João. Veja João confrontando. Gente, o que eu estou mostrando aqui é João confrontando a mim e a você com a verdade. Olha o que diz aí. O versículo 9 do 2 agora. Eu estou mostrando para vocês, até a gente chegar no 15, que a gente vai ter a nossa continuação é do 15. Mas eu estou citando para vocês esses aqui para vocês poderem entender como João ele apresenta a verdade. Se João chegasse aqui hoje, ele não seria diferente do que eu estou dizendo aqui. Talvez fosse mais duro ainda. Olha o que João diz, versículo 9. Quem diz estar na luz, ou seja, quem se diz cristão, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Olha o 11. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É claro que João está falando aqui da igreja. Agora vá para o 15 comigo, a gente vai fazer a exposição dos versículos 15 a 17. Prestem bem atenção, irmãos. A minha oração é para que a palavra de Deus, para que o Espírito Santo ilumine o nosso pensamento nessa noite. Ilumine o nosso coração para a gente entender essas verdades que estão sendo ditas aqui. Isso aqui é verdade de Deus. Vamos ler o versículo 15. Vamos ler o versículo 15 comigo juntos. Bem forte, vamos lá? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Até aqui, pronto. Veja. Primeiro, o que a palavra de Deus está orientando aqui não é um pedido, é uma ordem. Ok? Deus, ele não pede, Deus, ele ordena. Ordens de Deus são dadas e ordens de Deus devem ser o quê? Obedecidas. Então, qual é a primeira ordem? Qual é a primeira ordem de Deus aqui, versículo 15? Que nós não devemos amar o mundo. A palavra mundo aqui está relacionada a tudo o que o mundo apresenta como cultura, sistema, moda. Ok? A cultura do mundo, as músicas que o mundo oferta, os prazeres que o mundo oferece. João está dizendo, Deus está dizendo por meio de João, não amem essas coisas. Não coloquem a vida de vocês nessas coisas. Não coloquem o coração de vocês nessas coisas. Não coloquem o desejo de vocês nessas coisas. Não gastem o tempo de vocês com essas coisas. Não vivam para essas coisas. Jesus disse que onde estivesse o nosso tesouro, aí estaria também o nosso coração. Irmãos, uma das características de um cristão verdadeiro é que ele não é apegado às coisas daqui. Ele lida com dinheiro, ele lida com pessoas, ele lida com problemas, ele lida com trabalho, ele lida com telefonemas, ele lida com internet, ele lida com redes sociais, ele lida com tudo isso. Mas ele não vive para essas coisas. Essas coisas não dominam ele. Quem se entrega aos prazeres está morto. Então veja, você quer um exemplo bíblico? Quem lembra, por exemplo, de Daniel? Qual foi uma das marcas de Daniel e dos seus 3 amigos? Daniel era um profeta, ele era jovem, e ele tinha 3 amigos. E na juventude deles, eles foram levados presos para uma terra distante. Para um lugar distante. Na terra deles, eles foram levados presos. Quando chegou na Babilônia, os judeus não comiam as mesmas comidas que eles comiam. E não participavam das mesmas festas, da mesma cultura, das mesmas coisas que eles participavam.
Assim que Daniel chegou na Babilônia, foi ordenado a Daniel e aos 3 amigos dele que comessem da comida que o rei comia e que os integrantes do reino comiam. Mas Daniel decidiu, a Bíblia diz, no seu coração, não se contaminar com a comida, com os manjares do rei. Daniel decidiu no coração dele não se contaminar com a comida e com os manjares da Babilônia. Os 3 amigos de Daniel, quando foram forçados a se ajoelhar e adorar uma estátua, exatamente, eles disseram o quê? Não. Se nós morrermos por isso, glória a Deus. Se o nosso Deus quiser nos salvar, que salve. Se Ele não nos salvar, nós não vamos nos ajoelhar diante dessa estátua. Vocês estão entendendo, gente? Uma das características de um servo de Deus é que ele não está disposto a amar nem se envolver com as coisas deste mundo. Romanos 12, Paulo diz assim, não vos conformeis com esse século. Meu Deus do céu, a gente está tendo uma ideia errada do que é Deus, do que é a Bíblia, do que é Jesus, do que é o cristianismo hoje. Está sendo confundido com essas megas igrejas aí que ensinam heresia. Não amem o mundo. Veja, não sou eu que estou dizendo isso aqui, é a palavra. Não amem o mundo, o sistema, né? Nem as coisas que há no mundo. Os esportes, a cultura, os ídolos, os cantores, a fama, as redes sociais, os seguidores. Mas por que eu não devo me relacionar com essas coisas? Por que eu não devo amar essas coisas? Por que eu não devo viver com essas coisas? Veja o que diz na parte B. Se alguém amar o mundo, versículo 15, parte B. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Vocês estão percebendo como é sim, sim ou não, não? Vocês estão percebendo como a palavra de Deus ela não dá brecha? Quem quiser seguir isso aqui. Quem quiser ser cristão, é isso aqui. É isso aqui. Você pode até pensar assim, poxa, mas isso é pesado demais para mim. É não, gente. É não. É pesado para quem não ama, para quem ama é fácil. Prazeroso. Um filho que ama um pai verdadeiramente, um filho que ama uma mãe verdadeiramente, ele não sente pesar em fazer o que a mãe manda. Ele sente prazer. Vou fazer isso, mamãe, porque eu amo a senhora. É um prazer servir a senhora. É um prazer. O que a senhora quer que eu faça? Vocês estão entendendo? Amém? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja que a palavra de Deus não está dizendo que a gente não pode trabalhar, casar, comprar, vender, se relacionar com as pessoas. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que nós não devemos viver para isso. Coloca isso acima de Deus na minha e na sua vida. Sabe o que é idolatria? Idolatria não é somente adorar imagens. Idolatria não é somente ter uma imagem de Santo Expedito, São Benedito, São Cristóvão, Santa... e vai. Na minha e na sua casa. Não é só isso. Idolatria é colocar qualquer coisa, objeto, pessoa, quem quer que seja, no lugar de Deus, na minha e na sua vida. Idolatria é substituir Deus por qualquer outra coisa no meu coração. É isso que é idolatria. Algumas pessoas sequer têm um santo na sua casa, uma imagem na sua casa, mas são idólatras. Idolatram o sexo, idolatram outras pessoas, idolatram o marido, idolatram os filhos, idolatram a esposa, idolatram o papa, idolatram cantores, idolatram jogadores de futebol.
idolatram o celular. Porque acabam tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, João está dizendo que qualquer coisa que remova Deus do coração, qualquer coisa que compita com Deus no nosso coração, é um ídolo para a gente. Nosso coração ele tem que estar reservado somente ao Senhor, somente. Nosso coração tem que ser dele, só dele, e de mais ninguém, só dele. De tal modo que Jesus vai dizer o seguinte: quem amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, quem quer que seja, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha como isso é verdadeiro, olha como isso é direto. Jesus nunca enganou ninguém, gente. A palavra de Deus nunca enganou ninguém. Se você simplesmente lesse, se você simplesmente dissesse assim, poxa, agora eu vou tirar um tempinho para ler, pelo menos devagarzinho, se você entender. Faça isso, coloca um desafio. Hoje eu vou ler a palavra de Deus, vou deixar o celular de lado, vou deixar as companhias de lado, vou reservar para a palavra de Deus. Antes de ler, ore, diga, Senhor, me ajuda a entender. E veja a diferença. Faça isso. A palavra de Deus, ela não engana. Agora, por que eu não devo amar o mundo? Por que eu não devo viver com essas coisas? Olha o versículo 16. Vamos ler todo mundo junto. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, por que eu não devo amar o mundo? Primeiro, porque tudo que o mundo promove, o que o mundo promove? Primeiro, os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Tudo aquilo que serve de prazer para a nossa carne, que é pecaminoso. Festas, relacionamentos ilícitos, sexuais, bebedeira. Tudo aquilo que de alguma forma a nossa carne, a nossa inclinação deseja. Deixa eu explicar melhor isso aqui. O que vocês acham? Deixa eu fazer uma enquete com vocês aqui. O que vocês acham? É mais fácil para você e para mim, vamos ser bem sinceros na resposta, ler a Bíblia ou assistir uma série da Netflix? Bem alto. A série. Por que será? Pronto. O que é mais fácil? Orar 30 minutinhos ou gastar horas e horas no Instagram, no TikTok? Vocês sabem a resposta. O que é mais fácil? Estar num culto como esse? Preste bem essa pergunta. O que é mais fácil? Estar num culto como esse ou estar num bingo? Uma festa? Aqui. Não. Eu não gosto, não. Vocês estão falando hoje porque vocês têm Não, a não Deus. gostei. Foi? Não gostei. Não, mas eu tô falando. Não, não é exceção, é a regra. não é porque eu sou cristão, não, mas não gostei, não. Veja. É a mãozinha. O que é mais fácil? Eu estou dizendo o que é mais fácil. Não sei se vocês gostam disso ou não, mas veja. O que é mais fácil? Domingo de manhã, que tem a escola bíblica, acordar cedinho e vir para a escola bíblica, ou ir para a Ilha do Sol, ir para o Radiadouro, ir para o Candaí, o que é mais fácil? Ir para a chácara de Zedinho, ou mesmo dormir, né? Era dormir. Irmãos, vocês sabem a resposta dessas perguntas, sabe por quê? Porque são os desejos da carne. Entendeu? Por que eu e você, homem, por que eu e você, ao passar pela rua e passar uma menina bonita, a gente tem que lutar para não olhar? Por que o nosso coração fica palpitando? Por que a gente tem que guardar os olhos para não olhar? Porque é o desejo da carne. É fácil de entender isso aqui.
E João está dizendo que tudo que há no mundo são os desejos da carne. Por que tem tanta gente? Por que tem tanta gente caindo em cilada na internet com relação a dinheiro, joguinhos e não sei o que mais? Por quê? Que são os desejos da... se fosse, né? O seu joguinho era bom. Alguns é jogos, outros é relacionamento. Tem gente que se pica daqui para São Paulo para poder ir atrás de alguém, né? Que nem conhece, correndo o risco de ser violentada, sequestrada, que vai, né? Porque isso tudo, gente, é o que a nossa carne, nosso coração é inclinado para essas coisas. Vocês estão entendendo? É por isso que Jesus disse assim: renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, deixe de fazer a sua vontade para fazer a minha, porque a vontade de Deus é santa, agradável e perfeita. Ok? Até aqui, amém? Então veja, João está dizendo aqui, verso 16: tudo que há no mundo, os desejos da carne. Segundo, os desejos dos olhos. O que são os desejos dos olhos? Tudo aquilo que o nosso olho vê e deseja. Jesus disse assim: se os olhos são uma lâmpada para o corpo, Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo será em trevas. Que grandes trevas serão. Tudo o que você vê, que você canaliza pelo seu olhar, que você deseja, que você sonha, os desejos dos olhos. Jó, ele disse assim, olha para cá, presta atenção. Jó disse assim: fiz uma aliança com os meus olhos e não colocá-los numa virgem. Nós temos que aprender a guardar os olhos. Não é tudo que os nossos olhos... Tem aquela frase é verdadeira, eu gosto muito daquela frase, né? Os olhos não veem, o coração não está. É verdade. É verdade. Não olhe. Evite. Guarde seus olhos são uma lâmpada para o corpo. Use seus olhos para olhar para a palavra. Use seus olhos para olhar o que é bom. Use seus olhos para glorificar a Deus. Meu Deus, como é que uma coisa dessa pode ser ruim? Como é que a palavra de Deus que ensina coisas tão valiosas, tão boas, úteis para a nossa vida pode ser ruim? Como é que isso pode ser uma prisão? A palavra de Deus está libertando a gente. Os desejos dos olhos. Vocês lembram por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Está lá na Bíblia. Porque ela olhou, ela usou os olhos para olhar para o que não devia. Ela desejou voltar. Ela saiu de Sodoma. Deus tinha ordenado que ela saísse de Sodoma, ela, Ló e as duas filhas, e não olhassem para trás. E ela, no meio do caminho, ela olhou. Os olhos da mulher de Ló manifestavam o desejo da mulher de Ló. Vocês estão entendendo? Davi pecou por quê? Por que foi que Davi pecou? Porque estava olhando para o que não devia. Ao invés de estar na guerra, Davi estava em casa passeando e viu uma mulher tomando banho e foi ter relação com a mulher. Mulher casada. Adulterou com a mulher, mandou matar o marido da mulher. Eu estou falando de Davi. Eu estou falando de um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Os olhos, os desejos dos olhos. Não poreis coisa imunda diante dos meus olhos. Tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, o orgulho da vida. Irmãos, vocês lembram em Mateus capítulo 4, quando Satanás foi tentar Jesus, o que Satanás ofereceu? Ainda hoje ele continua fazendo a mesma coisa. A tática de Satanás não muda. Primeiro, o que foi que Satanás ofereceu para Jesus? Comida. O que mais necessitava? Jesus estava com fome. E Satanás veio, transforma a pedra em pão. Satanás ofereceu comida. Jesus disse: pessoal, de pão de homem. Segundo, Satanás ofereceu
todos os reinos do mundo. Sucesso. Sabe o que Satanás ofereceu para Jesus? Sucesso, fama, privilégio. A mesma coisa que faz hoje. A mesma coisa. O que mais? Quem foi que ele ofereceu? A terceira? Quem lembra aí? Ele tentou Jesus a pular do penáculo. Ah, tentou Jesus a pular do penhasco. Satanás tentou Jesus na soberba. Se é o Filho de Deus, se joga daqui para baixo. Que Deus vai lhe ajudar. Entendeu, gente? Então veja. Tudo que há no mundo é soberba. O mundo oferece essas coisas. Se nós caminharmos de acordo com a vibe do mundo, com o que o mundo ordena, nós vamos quebrar a nossa cara, mais cedo ou mais tarde. E aí João está dizendo que tudo isso que vem do mundo, mas não de Deus. Olha o que João está dizendo aí, ó. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Olha como é fácil a gente se enganar. O que a palavra de Deus oferece e o que a maioria das igrejas hoje oferece? Satanás está conseguindo se inserir na maioria das igrejas. Falsas igrejas. Tá? Mas isso aqui. Olha o 17, nós vamos finalizar com o 17. Vamos ler juntos? Ora, o mundo passa, Com os seus desejos. mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, isso aqui é tão valioso, tão valioso. Por que nós não devemos viver para essa vida? Por que nós não devemos fincar raízes nesse lugar? Por que nós devemos colocar os nossos olhos no Senhor e viver para Ele, por Ele e com Ele? Por quê? Porque todas essas coisas, elas o quê? Elas passam. Tudo isso é passageiro. O que é 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos comparado à eternidade? Tudo isso é passageiro. Você pega, por exemplo, os famosos, né? Aqueles que tinham mais condições e morreram. Agora, recentemente, nós tivemos, por exemplo, Silvio Santos. Ele, Era o mais rico, né? o homem passou. Silvio Santos passou. Mas ele não levou a riqueza dele com ele. O mundo passa. Veja, não só o mundo passa, mas os desejos também passam. Tudo isso que você está sentindo agora, tudo isso que você deseja agora, tudo isso passa. Entenda uma coisa, passa. Eu vi uma frase que dizia assim, Marcela: você pode desfrutar do que você quiser, você pode ter tudo o que você quiser aqui, você pode ficar com quem você quiser, mas 1 minuto no inferno fará você esquecer de tudo que você viu aqui. 1 minuto. 1. Vocês lembram de Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro? A Bíblia diz que havia um rico e havia um mendigo chamado Lázaro. E o Lázaro, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. O rico era um homem ímpio, pagão. Lázaro era um homem piedoso, temente a Deus, mas era pobre. Os dois morreram. Lázaro morreu e a Bíblia diz que Lázaro foi para o céu, o paraíso. Foi levado pelos anjos. O rico morreu também. Só que como é que o texto prossegue falando do rico? Como é que o texto prossegue falando do rico? O texto diz assim: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu Lázaro. E disse: Pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, molhar o dedo em água e me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Onde é que estava a riqueza do rico? Onde é que estavam os prazeres do rico? Onde é que estava tudo aquilo que ele adquiriu na vida? Todos os prazeres que ele teve, onde é que estava?
Irmãos, nenhum de nós aqui teve tanto prazer, tanta riqueza e tanto luxo como um cara chamado Salomão. Salomão, na época dele, não sei hoje, comparando com hoje, mas na época dele, Salomão foi o homem mais rico que pisou nessa terra. Pelo menos naquele período. Tudo que, se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver. Tudo que Salomão podia aproveitar de dinheiro, ele aproveitou. A Bíblia diz que na época de Salomão, a prata era como a pedra na rua. Ou seja, não tinha o quê? Valor. Tudo era ouro. A Bíblia diz que Salomão, ele contratava cantores para ele. Ele fechava tudo. Cantores. A Bíblia diz que Salomão aproveitou o melhor que ele tinha no sexo. Só de mulher, Salomão tinha quantas? 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 13? Meu pai. Coitado. 13? Não é nem 10%. Salomão tinha 1000 mulheres. Ele deitava com a mulher hoje e ia deitar talvez só no ano seguinte. E olha lá. Ia ver a mulher só 1000. Salomão, ele também, tudo que ele pôde aproveitar, tudo que ele pôde lá certo, ele aproveitou. E quando ele chegou no final da vida, ele disse assim: tudo isso é vaidade. Tudo isso é bolha de sabão. O que é uma bolha de sabão? E fazia bolinha de sabão, né? Ela é tão bonitinha, mas se você furar ela, ela explode, não tem mais nada ali, né? É vazia. Tudo isso é vaidade, tudo isso é bolha de sabão, tudo isso é inútil. E quando Salomão chegou no final, Salomão disse assim: de tudo que se ouviu falar, a conclusão é essa: tema a Deus. Estou falando de Salomão. Entendeu? Então, o mundo passa, esses desejos passam. O que é riqueza promete? Irmãos, dinheiro é bom, proporciona momentos de alegria, sim. Tem que comprar o alimento. Mas o maior índice de depressão são entre ricos também. O humorista, né, o Whindersson Nunes, está com depressão agora. Porque nada disso pode satisfazer o vazio que está no meu coração, no seu coração. A única coisa, Lacerda, minha irmã, que satisfaz o vazio do coração do homem não é mulher, não é bebida, não é comida, não é prazer, não é nada. A única coisa que pode satisfazer, preencher o vazio do coração do homem é uma pessoa. É Jesus Cristo. Só Ele. Eu ia dizer assim que ele teve tudo, né? Era o cidadão mais rico do mundo. Porém, quando finalizou, ele disse que tudo isso era vaidade. Significou que ele sentiu um vazio dentro dele. Ele tudo apreciou, mas só era preenchido com Deus. Exatamente. A Bíblia diz assim, olha gente, isso é muito sério. A gente está terminando. A Bíblia diz assim: Moisés, ele era filho da filha do faraó. Provavelmente Moisés ia ser o próximo faraó. Provavelmente. O próximo rei do Egito. Só que a Bíblia diz, olhe para cá, deixa a criança para lá. A criança brinca agora depois. Veja só. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 11, que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo sofrer do que participar de prazeres transitórios do pecado. Moisés entendia que o pecado é transitório, o pecado passa. O pecado passa. Os prazeres passam. Veja se é verdade ou não. Geralmente quem fuma, ou quem bebe, quem fuma ou quem bebe, ou quem faz qualquer outra coisa, não começa assim da noite pro dia. Ninguém vai dormir um anjo e acorda um demônio. Entre aspas, né? Ninguém vai dormir. Nunca bebeu na vida e acorda embriagado. Não é assim que funciona. Você toma uma dose, depois toma duas, depois toma três,
De repente aquele pouco não satisfaz mais, você tem que ir atrás de mais. Até chegou um momento que você já não tem mais controle. Você vira um buchudo da vida. Falando isso, eu fui, não. Eu nem sei, não vi mais ele aí. A mesma coisa com outros vícios. A mesma coisa. Você faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, até você não conseguir controlar mais, porque o pecado é assim. Agora, tudo isso passa. Agora, olha como é que a palavra de Deus termina. E esse é o meu desejo para vocês. Esse é o meu desejo para mim e para todos vocês. Olha como é que a palavra de Deus termina. Vamos ler bem juntos comigo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Para sempre. Uma vez que tudo isso passa, sirva a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive para a glória de Deus, aquele que entrega a vida ao Senhor, não é decepcionado, não é envergonhado, nunca vai ser envergonhado na vida, nunca. Nunca. Não só aqui, o cristão ele pode ser ridicularizado aqui, humilhado aqui, mas ele será exaltado no céu. Ele pode sofrer aqui, mas ele vai reinar depois. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui eu termino, irmãos, afirmando a vocês que o nosso maior dever é procurar entender o que a palavra de Deus ensina. Que isso aqui, Lacerda, Elisângela, Léo, isso aqui é um convite para mim e para vocês buscarem mais ao Senhor. Não adianta ir para uma igreja ou não adianta, nada dessas coisas vai servir se nós não entendermos isso aqui. Não adianta. Não adianta, não adianta. Tá? E eu quero fazer vocês entenderem que o Senhor ele sempre chama a gente para tomar uma decisão. Sempre. 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 Ok? Sempre é assim. Sempre foi assim. Quem quiser, você. Quem quiser, tem gente que não vai querer. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Mas você precisa de Cristo. Seus filhos precisam de Cristo. Seu pai precisa de Cristo. Sua mãe precisa de Cristo. Na semana que vem, se Deus permitir, a gente continua a partir do versículo 18. A exposição da carta de João. E eu deixo para vocês o desafio. Quando estiverem em casa, deixe um pouquinho as coisas de lado. Deixe um pouquinho o celular, as redes sociais. Deixa um pouquinho os prazeres, deixa um pouquinho isso aí. Deixa um pouquinho as pessoas, fica mais sozinho um pouquinho. Pega a Bíblia e lê. Lê essa carta de João devagarzinho. E à medida que você for lendo, vá comparando com a sua vida. Vai dizendo, poxa, será que eu sou assim? Será que eu sou assim? Vá comparando. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso com sinceridade, Deus há de falar no coração de vocês. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir isso ao Senhor agora. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Faça a oração. Ok? Ok? Tem uma dúvida? Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Irmãos, vamos orar agora. Prestem bem atenção. Vamos nos apresentar a Deus em oração. E agora eu vou fazer como o Paul Washer disse. Vocês ouviram o que eu falei agora? Mas eu falei que nós vamos nos apresentar a Deus em oração. Nunca normalize isso.
nesse momento, o Deus verdadeiro, o Senhor da glória, Ele está ouvindo. O Deus que é 3 vezes santo, Ele está presente e Ele está ouvindo. Vamos orar. Senhor, venha ao nosso coração nesse momento, Senhor. Nos leva a entender a Tua palavra. A Tua palavra diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, a não ser aquele que o Filho quiser revelar. Oh meu Deus, revela Jesus Cristo nessa noite. Não é por palavras, não é retórica, não é informação, é a revelação do Senhor Jesus Cristo na mente e no coração. A Tua palavra diz que o Senhor imprimiria o Teu Espírito, as Tuas leis, os Teus estatutos no coração. Que ninguém ensinaria ao seu irmão, mas que todos conheceriam. Eu sei, Senhor, que a nossa única esperança está em Jesus Cristo. Abre o nosso coração, Senhor, para que nós deixemos tanta coisa, tanta distração, tanta coisa que tira a nossa concentração, tanta coisa que nos faz nos afastar e passemos a nos preocupar com a nossa vida. Oh Jesus, promove salvação nessa noite. Derrama Teu Espírito para trazer iluminação ao nosso coração. Nós não precisamos de riquezas, de bênçãos, de milagres, de curas, nada dessas coisas. Nós só precisamos que o Senhor se manifeste na nossa vida. Nós só precisamos do Senhor, nada mais, só o Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor por qualquer outra coisa que não seja por amor ao Senhor, tudo será inútil, tudo será em vão. Venha, Senhor, ao nosso coração. Nos dê a alegria e o privilégio e a sensibilidade de reconhecer o que o Senhor fez por nós. Nos ajude a tomar decisões para a glória de Deus. Decisões que vão contar para a nossa vida eterna. Não só a nossa vida aqui na terra, mas a nossa eternidade depende disso. Eu te peço pela minha família, pela minha casa. Te peço por minha irmã, que está aqui conosco hoje, por Racela, por Sofia. Abençoa essa casa, essa família. Abençoa a minha irmã. Que ela possa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Que ela possa, Senhor, fazer parte do Teu povo. E Lacerda também. Te apresento Gabriel, Vanessa, Lucas. Te apresento a minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. Te apresento, Senhor, Francilene, essa família. Te apresento Cauã, Taislan, os meus queridos irmãos em Cristo. Te apresento, Senhor, essa rua, esse bairro, todo 25. Que todo 25 venha se render aos Teus pés. Oh, Jesus. Não permita que nós morramos sem entender isso. Por favor, meu Deus. Por favor, Senhor. Nós estamos nos aproximando desse período carnavalesco, esse período pecaminoso que é o período do carnaval. Tantas pessoas viajando de um lugar para outro, correndo riscos
de acidentes, de doenças sexualmente transmissíveis. Tantas pessoas, por Deus. Como disse o nosso irmão Taislan quando orou, até crianças. Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor. Que depois dessas festas, Senhor, não venha a ter um surto novamente de Covid ou qualquer outra coisa. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia. Esse povo não te conhece, meu Deus. Essas pessoas não te conhecem, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles acham que estão indo bem, mas eles estão enganando a si mesmos. Essa é a minha oração. Peço que o Senhor nos leve em paz para casa agora e nos dê uma boa noite de sono. Leva-nos para casa em paz, para o M6 em paz. E leva os que vão aqui para casa em paz. E fique com o Francilene e com sua família. Essa é a minha oração. Te apresento o fim de semana, amanhã, o trabalho de cada um. E te apresento o domingo, Senhor, o dia do Senhor, onde nós vamos estar novamente louvando, adorando e servindo ao Senhor. E nos alegrando no Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.